Por isso, o Lula vai estar muito desmoralizado em 2026, mesmo. E o Ciro não tem que ter medo de concorrer contra ele. Porque só os caras, ou a gente que tem um Lula tatuado e, sei lá, mas esse gente doente aí é que vai querer votar nele. Porque, sinceramente, Lula vai estar totalmente desacreditado. Não prometeu, não entregou nada. Mas eu acho que não é medo do Lula. Eu acho que é o cenário. É tanto que quando a gente foi ver os cenários que colocaram no primeiro turno, onde Ciro cresce significativamente é na ausência do Lula. Então, quer queira, quer não, para ele chegar lá... Oi? Cinco pontos que o Lula perde numa das pesquisas que surgiram são diretamente incorporados no nome do Ciro. Então é natural isso. E nós não podemos esquecer de um outro inimigo que nós sempre vamos ter, né? E quem está muito bem lembrando disso daqui, ó, é o Emanuel Bezerra, que está aqui conosco no chat. Olha o que ele disse. E depois, na sequência, eu já vou colocar um videozinho, a Amanda vai reagir com a gente aqui também, para mostrar como que isso aqui também faz sentido com a nossa mídia que nós temos aí, né? Mas ele diz isso aí, ó, o sistema nunca vai deixar o Ciro chegar ao poder. O Brasil é um país de terceiro mundo, né? País ignorante, arma do seu próprio suicídio econômico, político, social, enfim. Mas ele usa essa questão aí do sistema, da mídia corporativa. E nós tivemos essa semana também, eu separei para a gente poder, já imaginava que a gente ia poder falar sobre isso aqui também, né? Nós temos sempre também esse papel de estarmos desfazendo as fake news, desfazendo as más impressões que muitas das vezes esses jornalões e jornalistas, ou pseudo-jornalistas, fazem em torno do Ciro. Nessa semana, exatamente. Quem que foi a figura da vez? Nós tivemos lá no Flow, né, no Flow Podcast, nós tivemos aquele jornalista que foi do Canal Livre, da Band News, não sei, que foi o Oineg. O Oineg já teve um chablau do Ciro uma vez, né? Eu acho que ele está com o Ciro até hoje, atravessado aqui. Eu vou colocar esse vídeo, talvez vocês tenham assistido. Ele está aí com saudade, tá sentindo falta de outros fregaços aí. Então, a gente precisa, eu acho que era nossa obrigação sempre trazer esse tipo de comentário contra o Ciro aqui, para a gente poder depois refazer também algumas observações em relação a ele. Vou colocar o vídeo, Amanda, vamos reagir a isso, depois a gente pode voltar na questão das pesquisas, do partido, para a gente poder finalizar aqui hoje. Tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. E antes de prosseguir com este vídeo, curta e compartilhe esse corte e venha participar conosco todos os domingos às 19 horas do Conexão Progressista. Participem do bate-papo ao vivo conosco e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. E o tom de deboche que é impressionante, né? Assim, você vai ver que o cara não tem o que falar. Quando o cara não tem o que falar, ele ataca, né? Usa de... Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Usa de ad hominem, né? Usa de espantalho, aquela coisa que a gente já está acostumada, né? Mas vamos ouvir aqui. Aqui a gente chama de recalque mesmo, né? Recalque, é bem isso mesmo. Mas vamos lá. Deixa o cara falar e depois a gente vai em cima. Oi, Neg, Diogo. Você acha que o seu amigo Ciro Gomes vai concorrer à eleição de 2026? Olha, eu acho divertido se concorrer. Eu gosto quando ele concorre. Porque torna a eleição mais divertida, né? Mas ainda bem que não tem a menor chance. Pro bem do país, não é minha opinião pessoal. Eu já parei. Olha como que o cara já começa, né? O que tem de divertido na campanha? Vocês já viram o Ciro fazendo alguma piada, alguma palhaçada em campanha? Da onde que ele tirou isso de divertido, né? Você vê, o cara já começa falando merda, né? Desculpe aí, mas já começa falando... Não tem o que falar, né? Divertido, o que tem de engraçado nas campanhas? Você lembra de alguma coisa, Amanda? Alguma brincadeira, alguma zoeira? É o Ciro que fica fazendo isso nas campanhas? Gente do céu, é o recalque, sim, eu já tinha visto o pessoal falar disso aí, mas depois da investida que ele tomou lá, eu acho que ele nunca esqueceu, né? Tá na memória dele, e aí ele externa sempre que possível. Divertido é justamente as lapadas que ele dá em sujeitos como ele, né? Aí é divertido mesmo, né? Ou nos Rodrigos Constantinos da vida, aquela coisa que a gente já conhece, os clássicos, né? Agora, divertido, não sei de onde que ele tirou isso aí, né? Enfim. Isso é com aquele cara que leva uma chulipa na orelha e fica vermelho o dia todo. Vai ficar roxo. O cara fica assim, poxa vida.
né? Deve ser uma coisa assim, né? Mas o que mais me assim, a ti foi isso aí. A mim o que mais me deixa doido é para bem do país. Tá tudo indo tão bem, né? Pois é. Maravilhoso, não tá? Esse Ciro querendo atrapalhar, né? Para o bem do país, exatamente, né? Quer dizer, com Lula, com Bolsonaro, com Temer, estava ótimo, né? Quer dizer, não, mas em que país vive esse homem? Eu imagino, assim, eu não estou vivendo aí, né? Mas eu imagino que o país do Oineg começa no condomínio privado dele, né? Nos restaurantes que ele vai, muito seletos, né? E depois nos locais onde ele se encontra com os dele, né? Os caras da renda privilegiada, né? Esse é o país dele. E então o Ciro Gomes é de fato uma ameaça para esse país, né? É o cara que quer taxar esses caras aí. Esse aí, de certeza que é um deles. Né? E o interessante é que o Ciro não é um aventureiro. O Ciro tem um exemplo de vida. Governador, ministro, prefeito, vários cargos do executivo. Então, baseado em que ele falaria isso? Só no recalque mesmo, né? Então, inclusive, tem uns aí também, eu não vou citar nome, não, porque o pessoal às vezes gosta do cara, né, e tal. Mas é um que se diz nacionalista também, aí tá o nome, estão cotando o nome desse cara aí também como candidato. É outro que essa semana eu peguei ele falando do Ciro também. Não, porque ele só tem um livro, não sei o que lá, blá blá blá. Mas o cara também nunca foi vereador. Esse cara que tá criticando o Ciro nunca foi vereador, nunca foi prefeito. Ou seja, nunca ocupou um cargo público. E aí acha que tem, né, mais know-how, né, para poder criticar o Ciro, por exemplo. É brincadeira o negócio dele. O que você vai estar falando, ele está falando do Rubão, só para. Sem citar nomes, Rui. Detalhe. Sem citar nomes. Isso é outro oportunista, recalcado. Esse é outro oportunista. Detalhe, o Ciro tem 3 livros escritos e, até onde eu sei, aí babadinho aqui pro Chico, vai sair um 4º livro. Então, quem é Ciro Gomes? Não, eu vejo, Amanda, eu vejo o pessoal criticando o Ciro porque ele escreveu o livro. Nós vivemos num país em que você publicar livros, ou você ser acadêmico, ou você ter uma carreira acadêmica é defeito, ao invés de qualidade. É impressionante. Você vai ver ele falando isso, esse Oineg, daqui a pouco ele vai falar isso. Olha, inclusive. Eu pergunto só, quantos políticos brasileiros têm prêmios da Unicef? Quantos aí? Então, pois é. Qual é que foi o escolhido para ir falar da Amazônia no Parlamento Europeu? Quem foi? Foi lá falar. Né? Não, mas é pelo bem do Brasil, Rui. Quem é que é convidado pelas universidades para ir discursar sobre o Brasil? Quem é? Eu acho que eu falo em nome do... Isso baseado no livro dele? Tu acha que é pro bem do país? Não, você sabe que o Ciro Gomes, que ele costuma dizer e repetir que ele é o único cara que tem projeto, tem programa e tal. Ciro nunca falou que ele é o único que tem projeto. Ele é, de fato, se a gente pega de todos os nomes, é um cara que apresenta um projeto, mas não é o único brasileiro que tem projeto. Não, dos candidatos é. Não, mas o Ciro mesmo, o Ciro, ele não diz assim, porque do jeito que ele está querendo colocar aí, ele está querendo falar assim, o Ciro é um cara arrogante, porque ele diz que só ele que tem projeto, entendeu? É que o Ciro, ele tem projeto com começo e meio e fim. Os demais, que nem o Lula, qual que era o projeto do Lula? Derrotar o fascismo? Entregar picanha e cerveja? Eles acham que isso é projeto, entendeu? E tem que tomar cuidado. Destruir o país, vamos destruir tudo. Isso é projeto também, projeto de destruição. Deus, pátria e família. E tem que tomar cuidado que projeto é uma coisa, plano de governo é outro. Porque precisa ter, né? Todo candidato a executivo, ele precisa ter seu plano de governo, que é registrado lá no TSE. Vai comparar para ver o que é. Vai ver se realmente eles estão implementando aquilo ali. O Ciro, como você mesmo falou, na verdade, o plano de governo do Ciro é um resumo do projeto dele, de forma mais resumida, né? Mais objetiva. E aí vem um cara falar isso aí. Então, o projeto para desenvolver realmente o Brasil, apenas Ciro Gomes. De resto, é só folha, é só papel, é só escrito lá na folha, né? Plano de governo e por aí vai. Não, e tem uma outra coisa, gente. A gente tem que sempre bater nisso aqui. A questão do projeto, você não precisa concordar com ele, mas você pode discutir, refletir o projeto é para isso, né? Se todo mundo tivesse, por exemplo, um livro,
Você poderia pegar esse livro, depois, imagine se o Lula tivesse um livro. A gente poderia pegar esse livro aqui e jogar na cara dele e falar, ó, meu amigo, cadê aqui, ó, o que você colocou aqui no papel? Vai ficar só no papel? Você não vai colocar em prática? O Ciro sendo eleito amanhã é o melhor candidato até por isso. Porque se ele não fizer, ou se ele começar a fazer corpo mole, ou começar a inventar alguma desculpa para não colocar em prática o que ele propôs, ele vai ser atacado, vai ser criticado, e nós mesmos aqui poderemos criticá-lo. Por quê? Porque a gente tem um projeto pronto. Entende? Todos os ângulos que a gente olha, é só vantagem ter projeto. Agora o pessoal vai criticar justo isso. Não dá para entender umas coisas. Deixa eu pontuar uma coisa que eu acho bem interessante do projeto do Ciro, que nos dias atuais, assim, eu acho essencial. O pessoal até fala, mas o Ciro, se ele for eleito, ele não governa com esse Congresso. E aí tem um projeto dele que está lá, bem explicado no livro dele, que é um novo pacto federativo. É como ele vai fazer, porque ele já fez. O Ciro não é um aventureiro, isso é um cara que já tem experiência, sabe como lidar, até porque no Congresso ele já foi até deputado federal. Aí o pessoal estava falando, o Ciro tem que vir para o Legislativo. Gente, não, o Ciro não gostou daquilo ali. O Ciro é muito autêntico naquilo, na vida dele, né? Na vida pessoal dele, na vida profissional, na política, e ele não tem interesse mais em vir disso. Só que para o Executivo, ele é um cara que é talentoso para isso, ele é um gestor nato, e ele fala desse pacto federativo. E o que a gente vê hoje é uma nossa democracia absurdamente falha, é uma total dependência entre os três poderes. E esse novo pacto federativo, para quem não conhece, está lá no livro dele, está lá também no plano de governo, no livro está muito melhor explicado, que ele fala, olha, a gente tem que sentar na mesa, o Executivo tem que sentar na mesa com o Executivo. Então, o presidente ele vai ter que começar a tratar com os governadores e com os prefeitos, justamente para que o Legislativo ele tenha uma relativa independência. Então, eu ouso dizer que um dos projetos dele é fortalecer a nossa democracia, que está em falha. E a gente sabe muito bem onde foi que começou isso tudo, né? Quem foi que fortaleceu isso tudo? Com o mensalão. A gente vê aí, eu sou funcionária pública federal, a gente teve greve ano passado, a gente estava aí esperando essa LOA ser aprovada para saber se vinha mesmo o nosso aumento, não, o nosso reajuste, que está aquém do que a gente precisaria para agora, maio. Entende? Então, assim, a gente está refém de tudo isso aí. E até o pessoal, teve deputado que foi lá abrir a boca e dizer que só ia votar se liberasse as emendas. Então, a gente vê hoje um legislativo que está refém, está vendido para essas emendas. A gente vê hoje, às vezes, deputados que são eleitos com determinados discursos e chegam lá, se pagar, vai junto. Então, infelizmente, está isso. Por quê? E ele precisa receber esse dinheiro dessas emendas para que ele possa levar esse recurso lá para o estado dele, para o curral dele, para poder ter os votos. Então, está tudo interligado, tudo dependente. Sim. E aí o Ciro, essa proposta dele eu acho maravilhosa. Amanda, iria dar certo? Não sei, mas pelo menos a gente precisaria tentar. Tem a questão da reeleição também, né, Amanda? A questão da reeleição que ele fala que abriria mão também, né? Sim, ele fala isso aí, que abriria mão. E ele vai fazer um discurso que nem o Lula, que disse que ia abrir mão e está aí dizendo que é candidato. A gente, se for olhar, quantos mandatos o Ciro teve repetido? Ele só foi prefeito uma vez, ele não foi para reeleição. O governador também até estavam falando, o Ciro nem terminou os 4 anos de mandato dele porque ele foi ser ministro. E aí? Então, ele tem uma vida de coerência. Mas eu tenho que dizer, Amanda, que o estrago no Brasil é muito severo e um mandato só. Não sei se o Ciro conseguiria fazer tantas alterações para que as coisas ficassem no rumo certo, né? Mas sim, ele tem essa coerência. Isso ninguém pode tirar dele. Mas aí ele pode construir um sucessor, né? Certo, também, claro, obviamente. Sim. Ele não viria candidato, mas a ideia permaneceria. É isso que a gente tem que focar. Às vezes a pessoa fala do Ciro, eu defendo o Ciro vindo candidato, eu virei também, eu fui candidata aqui em 2022, vestindo deputada federal, virei novamente, se for preciso, se for para ir para a luta, a gente não foge à luta. Mas o Ciro mesmo falou, gente, eu sou apenas um mensageiro. E a gente tem que focar na ideia, né? Que é a mensagem, que é o PND, que aí tem cirista, vou dizer assim, que eu sou cirista, que repudia o PDT. Inclusive, eu queria aproveitar e dizer para vocês, gente, se filiem ao PDT. Vamos brigar por dentro, vamos mostrar que o PND é um trabalhismo. É trabalhismo de Getúlio, é um trabalhismo aperfeiçoado, é um trabalhismo atualizado.
de acordo com a nossa realidade atual. E eu creio que o Ciro vai estar aperfeiçoando isso. Então, essa ideia, ela permanece, ela segue. Que é uma ideia de quê? Soberania nacional, justiça social, desenvolvimento econômico, principalmente. E é disso que o país precisa. Exatamente. Vamos continuar ouvindo aqui. O Jusemar só estava sendo injusto com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, pelo que a gente viu hoje, vai fazer um livro em inglês sobre como se deve governar. Se alguém conseguiu entender o discurso do Bolsonaro, olha, eu vou dar um prêmio depois, viu? Porque eu estou estudando inglês e nem eu não sou tão ruim assim, viu? Não. Misturou popcorn com ice cream ali, olha, eu acho que, sei lá, viu? É difícil. Mas é isso. Aí o cara continua. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Mas o Ciro Gomes, ele é talvez ele contribui com o debate e tal, mas ele não sabe muito bem o que ele é, entendeu? Ele já foi da direita PDS, já foi tucano, já teve abraçado ao Lula, já xingou o Lula, já elogiou o Serra, já xingou a Dilma, eis um jet ski. Ele é um político jet ski. Eu tenho muita admiração pelo que o PSDB conseguiu fazer no Ceará. Tasso Gereissati, que é o padrinho político do Ciro Gomes, o PSDB fez coisas importantes, conseguiu livrar o Ceará dos coronéis, Gonzaga Mota e outros personagens que comandavam a política cearense. O Tasso Gereissati, aos 36 anos de idade, egresso da Federação das Indústrias do Ceará, se tornou um governador moderno, sabe? Aí ele colocou o Ciro fez um trabalho interessante enquanto seguia as instruções do Tasso Gereissati. Se gaba disso até hoje? Não, eu acho que ele tem que se gabar de ter seguido as instruções do Tasso Gereissati, mas quando ele começou a ter as próprias ideias, e ele começou a não saber muito se ele ia para cá ou para lá, ele não sabia se ele era a favor da privatização, aí ele começou a virar... Aí agora ele está no PDT, o PDT do Carlos Lupe, sabe? Eu não consigo imaginar como é que ele pode aprender alguma coisa com o Carlos Lupe. Pode ser até que aprenda alguma coisa, mas ele fala com orgulho disso, sabe? Conseguiu arrumar uma confusão no Ceará, brigar com o irmão. Ele é um cara todo atrapalhado. Agora, eu respeito o passado dele, né? Eu só não quero que ele seja presidente da República. Eu não acho que vai ser bom para o país. Se ele for candidato, nós vamos cobrir, né? E se ele ganhar a eleição, nós vamos fazer a da posse, depende de mim. Mas eu acho que o eleitor brasileiro, ele, assim como você e eu, acho que o eleitor brasileiro não vai dar essa chance para ele, não. Entendi. Oi, Neg, porra, obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado por vir aí. Enfim, né? É isso. O cara não apresenta um argumento, né? É só isso. Vocês viram como eu já havia adiantado aqui. Inclusive, o WW, eu nunca sei se é WWOff, está conosco sempre aqui. Grande abraço. Ah lá, só falácia lógica, né? Do ad hominem, é só ataque pessoal, espantalho. Ou seja, né, mostra muito bem o que é essa mídia, né, o que é a mídia, jornalismo, grande maioria dos jornais fazem, né? Outro dia no UOL, o Ciro esteve lá no UOL, aí o Josias, eu até gosto muito do Josias, as análises e tal, mas aí o cara sai de cena, eles começam a meter o malho no cara, né, pelas costas, depois que ele já saiu da entrevista. É incrível, impressionante. Né? Então, tem tudo isso para enfrentar, né? Não, a coisa... que eu só vejo aí no Brasil, sinceramente, vou dizer que o cara entrevista o Ciro Gomes, maior delicadeza e tudo bem e tal, fazendo perguntas interessantes. Adeus, Ciro Gomes, tudo bem? Esse Ciro é uma desgraça, não sei o quê. Peraí! Que isso? Você não faz uma grosseria dessa? Né? Não faz. Podia até falar no outro dia, mas depois que o cara sai da emissão. Nossa. Que mau gosto. Olha, gente, conhecer a história do Ciro é também um dos passos para poder defender o nome dele. O Ciro, até o pessoal, que o Ciro estava lá no partido que era da ditadura. Tem todo um contexto. Então as pessoas elas precisam entender o que está acontecendo. Inclusive, o Ciro foi um dos fundadores do PSDB, quando o PSDB era um partido da social-democracia, que a gente sabe que foi endireitada por conta do Fernando Henrique Cardoso. É tanto que o Ciro deixou o partido por conta disso aí. O Fernando Henrique Cardoso, ele, vamos dizer assim, ele traiu a própria ideologia do PSDB. E o Ciro foi passando de partido justamente por não concordar com aquilo que os partidos estavam fazendo. Passou pelo PSB, teve no PPS também, deixou uns recalques lá, entende? E aí é aquela história. E muitos desses partidos, na hora do vamos ver, acabavam rifando o Ciro. A gente sabe que teve aquela questão de 2018, que era para o Ciro vir. Na verdade, assim, deixa eu lembrar quando foi a Dilma, que era... 2010. Era para ter...
2010. Isso. 2010 era para ter sido o Ciro, e aí boicotaram o Ciro, porque o acordo era para ter sido esse. E aí depois, 2014, reeleição da Dilma. E quando chegou em 2018, a história que conta foi o Delfim Moreira, né, que eu acho que contou até lá no Bial. Era e Delfim Neto. Isso. E aí foi que, não, Ciro, você pode vir se você fosse vice do Haddad. Não, do Haddad. Então, não. Então, o problema é esse, é porque o Ciro, ele sempre foi apunhalado toda a vida, a carreira política dele. E no PDT, foi onde ele realmente teve gente que se compromissasse com ele e que cumprisse a palavra. Eu falo muito o pessoal do PDT, mas o Ciro não é criado aqui. O pessoal tem muito esse preconceito, porque eu tenho história, por isso e por aquilo, mas não entende que o Ciro, ele acabou convergindo ao trabalhismo. Ele tinha uma história que acabou convergindo ao trabalhismo. Então, tem gente que fala assim, o Ciro é maior que o PDT é maior que o Ciro. Eu acho que o Ciro é uma pessoa com a sua carreira política, o PDT é um partido com a sua história, com o seu legado, e que ambos convergiram. E eu acho que deu muito certo. Agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu espero. Mas hoje, Amanda, hoje eu entendo o Ciro maior que o PDT, por conta, inclusive, da sua trajetória. Com isso, não estou desfazendo do PDT, obviamente, dos militantes, dos que já estão lá, que fizeram o PDT o que ele é hoje. Porém, tem um lado nosso, eu tenho esse lado também, que é um lado pragmático. Eu sou o grande defensor dos princípios, dos valores, da história, eu valorizo muito isso. Mas em aspecto eleitoral, a gente não pode esquecer também, né, da questão prática, de você eleger uma pessoa, um candidato, eleger um nome. E quem tem feito isso, quem mais tem mostrado potencial na década, é o Ciro. Né? Então, querendo ou não, ele tem hoje um nome muito forte, tem o seu projeto, mas, claro, você está totalmente certa nisso. Há uma convergência. Porque se também não houvesse essa convergência, não faria sentido. Aí sim, ele pode ir para outro partido, vai para qualquer outro lugar, que é uma coisa que eu também tenho muita resistência em relação a isso. Na live passada, nós comentamos, né, e discutimos aquela possibilidade dele ir para o PSDB. Surgiu e tem surgido essa conversa. Eu mesmo acho desnecessário. Eu acho que não faz muito sentido isso. Né? O pessoal está comentando aí no chat também. Por quê? Porque eu acredito nisso que você falou. O Ciro, ele incorporou muito bem as ideias do trabalhismo, teve o apoio do Brizola, antes do Brizola falecer. A última candidatura, o último nome que o Brizola estava ali do lado e abraçado era o Ciro. Né? Então, faz total sentido, né? Ele manter-se, crescer e, se possível, claro, futuramente ainda se manter como representante do PDT. Josemar, mas é natural que os partidos sejam maiores que os seus dirigentes. Esse é que é o normal, de uma democracia saudável. Claro, eu acho que o PDT, estou dizendo hoje, né? Certo. Nesse momento, o PDT, com o fato de ser base do governo, se transformou muito mais pequeno. E eu acho que é um erro crasso, no meu entender, porque dado que o PT pratica uma governança que não tem nada a ver com a esquerda, faz falta uma oposição de esquerda. Porque o que nós temos nesse momento os únicos que são contraponto ao PT são os caras da extrema-direita, praticamente. E esse não pode ser a discussão entre uma esquerda que é direita falsa e uma direita radical. Tem que existir uma oposição de esquerda para que a discussão, né, seja uma discussão boa. Vamos discutir coisas sociais, vamos discutir políticas de desenvolvimento, não vamos estar discutindo se o banheiro é multissexo ou não. Né? Esse tipo de conversa não tem interesse nenhum para o desenvolvimento do país. Né? E então, faz falta essa posição de esquerda. E o PDT está desperdiçando esta ocasião de se fixar como uma oposição de esquerda. Não é? E não existe. Nesse momento, o Ciro fica pregando deserto certas questões. E é triste isso. Né? Mas, enfim, teremos esperança que as coisas poderão mudar, né? Né, Amanda? Então, eu acho assim que não são dois pontos que comparem o Ciro como candidato e o PDT como partido. Eu até postei esses dias, eu sou 100% PND. Eu acho que a ideia vem acima de qualquer coisa. Aí eu posso seguir a linha de vocês, que se quiser interpretar como quiser, e depois eu botei 90% Ciro, porque Ciro tem os defeitos dele. Eu não acho que Ciro seja 100% correto. Eu não idolatro o Ciro. Eu acho que hoje ele é o melhor mensageiro para o PND. E eu coloquei o PDT
E eu sou pedetista, eu defendo o PDT, eu até brinco com o pessoal, gente, não sou pedetista de sangue, mas eu sou de espírito, eu sou de alma, eu me considero trabalhista. E eu botei lá o PDT com 70%, porque hoje, infelizmente, eu não tenho visto esse trabalhismo dentro do PDT, tenho visto mais em Ciro. Mas da mesma forma que o trabalhismo já esteve no PTB e passou ao PDT, ele pode passar para outro partido, isso pode acontecer. Da mesma forma que hoje nós temos o Ciro, mas o PDT, se conseguir ultrapassar a cláusula de barreira e tudo, o PDT segue e o Ciro fica. Então, por isso que não são coisas que eu não considero comparáveis. Eu acho que todos os dois têm a sua história. Eu gosto muito dessa combinação e espero que ela siga. Mas em não seguir, a gente tem que estabelecer prioridades. A minha prioridade absoluta é a ideia. É isso aí. É isso mesmo. Sim, com certeza.